Olá! Estamos felizes de estar com vocês mais uma vez nessa semana. O tema de hoje será nostalgia. O que é nostalgia? Será que nostalgia faz bem? Existe algum tipo de nostalgia que pode nos fazer mal? Quais são os benefícios da nostalgia? Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que você fique ligadinho conosco aí, compartilhe o link dessa palestra, desse momento especial. Compartilhe com as pessoas que você ama e principalmente nesse período de festa é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque é muito comum nessa época do ano, Natal, Ano Novo, a gente ficar um pouco nostálgico, né? Então, o que é nostalgia? Nostalgia é uma forma de preservar as nossas memórias, né? Então, muitas vezes as pessoas com nostalgia, elas não querem abandonar o passado, elas ficam paralisadas, ficam presas a essas memórias do passado. Quando essa nostalgia é exagerada, né, a gente pode dizer que ela, sei lá, um excesso dela, ela pode se transformar, ela pode desencadear uma doença chamada depressão, né? Que a depressão é um excesso de passado, digamos assim, né? São pessoas que ficam mais presas ao passado, infelizes no aqui e agora, porque estão muito linkadas ou vinculadas a alguma coisa que aconteceu, algo que perdeu, ou algo que, uma culpa, né? Pode ser também. Os nostálgicos, né? A gente pode dizer assim, eles consideram o passado como muito melhor do que o presente, né? Então, toda pessoa nostálgica, ela acha que o passado foi melhor. Isso é muito comum com pessoas de mais idade do que com pessoas mais jovens, né? A gente não pode dizer, é difícil, por exemplo, uma criança, alguém aí, sei lá, de 10 anos, 12 anos, a gente dizer que ele tá com nostalgia de algum momento da vida, porque as memórias não são tão longas, não tem tanto um repertório tão grande como de uma pessoa mais adulta ou até de um idoso, tá bom? E é muito comum a gente ouvir frases assim, ai, como era bom no tempo, né, no passado, como era bom o passado, quando eu era criança, no meu tempo, né, as pessoas falam muito isso, né, eu era muito feliz e eu não sabia, né, quando eu era adolescente ou criança, né, então é muito comum as pessoas usarem essas frases, né, e eu quero dizer para você que o significado da palavra nostalgia, ela vem do grego e significa dor, né? É uma dor ligada a alguém que está em viagem em outro país, uma viagem longe, né? Em outro país. Então, nostalgia vem do grego e tem esse significado. É uma dor que atinge uma pessoa que está viajando, que está fora, em outro país. Então, quando ela lembra do país de origem, de onde ela veio, ela fica com nostalgia, né? Então, é esse o significado original. O dicionário diz que é um sentimento ligeiro de tristeza pela lembrança de experiências vividas no passado, além de causar uma tristeza por algo ou alguém que já existiu, né? E não está mais ali perto de si. Então, isso é nostalgia. A gente não pode confundir nostalgia com saudade. Por que então? Qual é a diferença então entre nostalgia e saudade? A saudade é uma lembrança, é uma recordação. Já a nostalgia, ela é mais profunda do que isso. É quando a gente considera esse passado, essa memória mais importante ou melhor ou mais positiva do que o presente, né? A gente encara esse passado, né, tem um afeto maior por esse passado do que pelo presente. Aí se torna nostalgia e não apenas uma lembrança, tá? A doutora Caroline Falcão, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul, ela diz que não são sentimentos iguais a saudade e a nostalgia. Ela diz isso, né? Olha só a frase que ela menciona, vou ler para vocês aqui. Isso quem disse foi a professora Caroline Falcão. Ela diz assim, somos sujeitos atravessados, né, assim, pela saudade, por saudades, quer dizer, todo mundo sente saudade de algo, de alguém ou de algum lugar. Já que ao longo da vida, nós vivemos várias experiências, prazeres, passamos por pessoas e lugares que deixaram marcas na nossa vida. Aí ela diz, a diferença
do nostálgicos, ela diz, é que além de sentirem saudade, entendem que essas lembranças vividas no passado é melhor do que as que eles vivem hoje. Então essa é a justificativa aí dessa professora, né, dessa doutora aí deixa eu ver de onde ela é. Ela é da PUC do Rio Grande do Sul. A Leila Tardivo, né, Tardivo é uma professora de psicologia ali da USP e ela também diz alguma coisa interessante sobre a nostalgia. Ela diz, tem a ver com a memória de um tempo que passou, né, de um tempo passado. E isso não é necessariamente patológico. Na verdade, é necessário, ela diz, né? A doutora Leila Tardivo, ela diz que é necessário a lembrança desse passado, porque as pessoas, porque se as pessoas não pudessem ter memória de tempos passados e suas experiências e relações acabam ficando como um arquivo vazio. Então ela diz que é importante sim a gente se lembrar do passado, ter uma memória gostosa desse passado, dessas experiências vividas aí no passado, mas isso não pode ser, digamos assim, melhor do que o presente. Você pode viver, se lembrar, ai, como era bom, né, quando eu era criança, tal, quando eu tinha uns 15 anos, quando eu trabalhava em tal lugar, quando eu vivia com tal pessoa, mas o presente precisa ter um brilho, né, digamos assim, um motivo, uma alegria de viver no presente, né? Todos nós estamos sujeitos a essa mistura de tristeza, de saudade, né, ter esses sentimentos, né, ficar pensando assim, ai, do passado bom, presente, mas a gente não pode, digamos assim, renunciar esse presente que você vive hoje em detrimento do passado. A gente não pode viver no passado, de memórias do passado apenas. A gente tem que encontrar motivos e alegria para viver hoje, né? O aqui e agora. Afinal, se abrir para novas situações não é fácil, né? Muitas vezes a gente gosta do passado porque o passado ele é confortável, ele já aconteceu. A gente sabe o começo, o meio e o fim do passado, né? Você sabe como surgiu, o que aconteceu, o começo, o fim da história, você já sabe o final. Então você lembra daquilo, se a experiência foi positiva, você lembra, ai, né, como foi bom e tal. Agora, se foi ruim, você, ai, que horrível que foi. Mas o problema é o presente. Muitas pessoas têm resistência a essa nova adaptação, a essa mudança do presente. A pessoa quer ficar só lá no que aconteceu lá atrás, né? Que foi melhor, porque tem segurança com isso que já ocorreu. Sempre que fazemos alguns processos de transformações, eles não são simples, né? Sempre que nós estamos diante de algo novo, algo diferente, né? Exige uma certa transformação nossa, uma adaptação, e muitas vezes a gente causa sofrimento e a gente tem uma certa rejeição por essa mudança, né? Por esse novo ambiente, por essa nova experiência. A doutora Leila Tardivo, ela diz assim, que é normal. O normal, ela diz, o normal é você ter esse passado como algo que te estimule a crescer, né? Algo que te ajude a melhorar, algo que você olhe para trás e veja, puxa, foi doloroso, foi difícil, mas isso me ajuda a crescer e a melhorar, a me desenvolver mais ainda, né? Então, se você teve uma experiência no passado, digamos assim, de uma perda de um negócio, de um fracasso no comércio, sei lá, no seu trabalho, essa lembrança pode te ajudar a não errar mais, a crescer, a se desenvolver mais. E se foi positivo também, né? A doutora Leila, então, ela diz assim, crescer está relacionado a ganhar e perder. Então, sempre que a gente se coloca diante de uma situação que a gente pode crescer, significa que você vai perder algo, você vai perder para poder conquistar algo novo. Ninguém muda de fase do desenvolvimento se não estiver disposto a perder a fase anterior. Então, o bebezinho, ele tem que largar a chupeta para ele ganhar a colher, né? E para ele ganhar, digamos, a independência, ele tem que largar o colo da mãe, perder o colo da mãe para ganhar o chão e correr, e andar. Soltar, perder a mão da mãe e ganhar o mundo, conquistar o mundo, correr, andar, né, caminhar. Então, sempre, toda fase de desenvolvimento, de crescimento nosso,
está relacionado também com perder algo. A gente perde para ganhar. Perde algo conhecido para ganhar algo novo e desconhecido. E por isso muitas pessoas, presa a isso, muitas pessoas sofrem, né? Elas sofrem com o presente. E elas ficam naquela nostalgia, né? Com esse sentimento nostálgico, né? Ah, era melhor o passado. Porque o passado ela tem segurança, né? Ela não precisa mudar, não tem como mudar o passado. O passado já está escrito, né? Já foi vivido, né? Já está registrado. É o que acontece, por exemplo, quando um filho vai embora, deixa o ninho vazio, né? Ele cresce, se torna um jovem, um adolescente, um jovem, então ele se relaciona com alguém, casa e vai embora, vai para outro país, vai para outro lugar, vai para outra cidade, outro bairro, deixa os pais sozinhos. A lembrança do filho dentro de casa pode deixar os pais com esse sentimento de nostalgia. Ai, quando eu dava comida, ai, quando eu acordava e via deitada aqui na cama, ai, quando vinha no carro com a gente, ai, como no almoço de sábado, como era gostoso, entende? Então os pais ficam nessa lembrança e ficam, ai, era tão bom, era tão bom. Mas o que conforta esses pais saudáveis é quando a ausência do filho é triste, traz lembranças de nostalgia, sentimentos de nostalgia, mas os pais ficam revigorados, eles ficam, digamos assim, felizes quando eles veem os filhos se realizando, os filhos felizes onde eles estão, entende? Então os pais perdem os filhos para ver os filhos felizes em outra situação sem eles. Então, a nostalgia, ela faz bem? Afinal de contas, ela faz bem ou não faz bem? Bem, o Dr. Jones, né, um médico suíço, Hofer, ele que criou esse termo nostalgia. Isso foi em 1688, portanto faz muito tempo, né, muitos anos já existe essa palavra, né, esse termo, essa expressão. Né? No início, esse sentimento de nostalgia, ele não era bem visto, não era visto com bons olhos, né? Era visto com maus olhos, as pessoas elas não viam isso de uma forma positiva. A nostalgia estava relacionada a uma doença neurológica. As pessoas achavam que, assim como os soldados militares vinham da guerra e eles nutriam, lá na guerra, eles nutriam esse desejo inconsolável, incontrolável de voltar para casa, voltar para a pátria, né? E relacionava esse desejo de voltar para a pátria com um sentimento ruim, com emoções ruins, eles achavam que eram doenças neurológicas, que na guerra esses soldados, esses militares desenvolviam esses sentimentos ruins e que era totalmente desagradável. E com o passar do tempo e com as pesquisas que foram realizadas na Inglaterra, em algumas universidades ali na Inglaterra, provou-se o contrário, que não, que a nostalgia ela faz bem para o ser humano, né? Ela aumenta a vitalidade do ser humano e deixa você mais propenso a lidar com o presente e com o futuro. A lembrança de uma casa, né, da sua infância, faz com que você, ai, que bom, vou criar um lar feliz também, vou construir uma casa feliz aqui, ai, como foi bom aquele tempo que eu vivi, entende? Então, depende da forma como você olha para esse passado, para essas lembranças, pode te fazer muito bem, sim. Então, quando vivenciamos, então, momentos de nostalgia, nós experimentamos sentimentos de autocontinuidade, isto é, no passado, eu era criança, depois eu me lembro da minha adolescência, depois eu me lembro da minha juventude, depois eu me lembro da minha vida adulta. Então, na velhice, isso me mostra que houve uma continuidade, que eu sobrevivi todos esses anos, que eu tenho muitas coisas boas para memorar, né, para relembrar, para recordar. Tenho muitas lembranças positivas e isso é bom. Isso me ajuda a ter um sentimento de grupo também, né? De identidade também. Imagina você em um outro país, né? Imagina você lá num outro país. Quando você chega no outro país e você se encontra com uma pessoa lá, digamos que você está, sei lá, nos Estados Unidos, passando as férias,
né, nesse outro país, e aí você se encontra com alguém lá, e aí vocês começam a conversar. Nossa, você lembra quando a gente trabalhava junto naquela, sei lá, naquela escola ou naquela empresa, a gente comia em tal lugar, ia em tal restaurante, você lembra de fulano, quando ele contava as histórias dele, né, você lembra de fulano que usava tal roupa, né, do nosso chefe. Então assim, isso faz, além da continuidade, desse sentimento de continuidade, que isso é muito importante para o ser humano, né, isso é saudável no ser humano, além disso, você também tem um sentimento de pertencimento a um grupo, né? Ao encontrar com essa pessoa em outro país, você vai se lembrar do grupo que você pertencia. Puxa, era bom pertencer àquele grupo, era gostoso, né? A gente se divertia, né? Eu faço parte de um grupo aí, é possível que esteja nos assistindo aqui, ele sempre assiste, o professor João Lopes, né? Professor João Lopes de Araújo Neto, né? Um grande amigo nosso aí da área da educação de São Paulo, Paulista Leste, né? Foi nosso colega, foi meu chefe muito tempo. E ele tem um grupo, se eu não me engano, é Bons Tempos ou Velhos Tempos, um negócio assim. E lá tem pessoas assim de muitos anos, que a gente conheceu há muitos anos. É tão gostoso ouvir as histórias, saber como essas pessoas estão, por onde elas andaram, né? O que elas fizeram da vida, como elas se desenvolveram, como elas cresceram, né? Que experiências positivas elas tiveram, experiências ruins também, né? Então, essas memórias, né? Esse sentimento de nostalgia desse passado, de grupos que você pertencia, isso faz bem. Nos ajuda no autoconhecimento, nos ajuda na autocontinuidade e também nos ajuda no pertencimento de grupo. Nos ajuda a entender que a gente um dia fez parte de um grupo, né? Mesmo que tenha tido coisas ruins. A nostalgia nos dá uma identidade, né? Então, isso é bem interessante, né? Quando você recorda do passado e você resgata lembranças, né, que você viveu com outras pessoas, sensações que você teve, conexões sociais, né, passeios, né, festas que você teve, viveu com alguém, isso te ajuda a ter aquele sentimento de pertencer a alguém, pertencer a um tempo, né, pertencer a um grupo. E isso é excelente para a identidade, isso nos protege da loucura, né? Da esquizofrenia, de outras, digamos assim, outras doenças graves, né? Que tem essa dificuldade da identidade, né? Do eu, do não eu, tá? Então, assim, a nostalgia, sim, ela pode proteger bastante você, né? Bom, a última conclusão da pesquisa feita ali com o pessoal ali da Inglaterra, nessa universidade, é que quando você está diante, por exemplo, de uma música antiga, quando os indivíduos que fizeram parte dessa pesquisa, eles ouviram músicas antigas, né, e pediam para eles lembrarem de coisas, né, aquela música te faz lembrar o quê, né, que lembrança você tem quando você ouve essa música antiga? Ou quando você vê esse brinquedo, não um brinquedo, quando você vê essa fotografia antiga, né? Esse momento feliz que você viveu, que sentimento que você tem? Sentimento de continuidade, né? Que é um sentimento vital para o ser humano, para ter uma velhice saudável, né? Para você envelhecer bem, né? Para você passar pela envelhecência de uma forma equilibrada. Que é esse sentimento de continuidade, eu continuo vivo, né? Eu estive conectado a um grupo social, a uma igreja, né? Então isso me dá vida, isso me deixa cheio de energia, isso me faz feliz e afasta a tristeza, por incrível que pareça. Às vezes a nostalgia, quando você olha fotos, você às vezes até chora, né? Olhando o álbum, fotografia, imagens ali, você pode até chorar quando você olha. Mas logo em seguida vem, puxa, e eu agora, como eu estou, né? A minha mãezinha, eu tenho uma mãezinha que já tem 79 anos, o ano que vem ela vai fazer 80, e quando eu converso com ela, às vezes eu falo com ela de coisas do passado, né, assim, da infância, ela conta histórias, e aí eu falo, nossa mãe, como a senhora tá bem, né? Quantos momentos difíceis a senhora passou e como Deus foi bom com a senhora, Deus lhe protegeu, Deus lhe guardou, né, dos momentos difíceis, né, você superou muitas fases, você passou por muitos momentos difíceis e você superou tudo isso, e isso nos faz, assim, ter essas lembranças, essa nostalgia com muita alegria,
né? Que isso nos dá força, afasta a tristeza. Aquele foi um momento difícil, mas agora a gente pode viver um momento feliz, porque nós aprendemos com esse passado, com essas lembranças, com essas experiências. O Dr. Tim Wildschut, ele definiu a nostalgia como uma resposta imunológica psicológica. Olha que interessante, né? Ele foi um dos responsáveis, né, por essa pesquisa na Inglaterra. Dr. Tim, ele diz que é uma resposta imunológica psicológica. Isto é, quando eu tenho o sentimento da nostalgia, eu estou me protegendo psicologicamente. Isto é, eu estou aumentando a minha imunidade psicológica. Isto é saúde. É saúde. E hoje eu vejo na nossa sociedade moderna, eu vejo muitos pais deixando de recordar com os filhos coisas do passado. Isso não é bom. Como nós vimos aqui, a nostalgia é uma memória, é uma imunidade psicológica, né? Então ela fortalece a imunidade psicológica, isto é, a saúde mental de alguém. Então é importante sim lembrar do passado, seja ele bom, seja ele ruim. Se ele foi bom, olha como foi bom, as experiências, o que você aprendeu com isso. Se foi ruim, olha como foi, olha como você sofreu e o que você aprendeu com tudo isso. É importante os pais fazerem isso. Alguns casais, né, decidem se separar. É como se eles perdessem toda a memória da vida, do amor, né, do tempo, do romance, do namoro, do noivado, do casamento, dos primeiros anos de casados. Às vezes, depois de um tempo de casados, eles, eu não te amo mais, a gente nunca viveu bem. Nunca viveu bem, será? Perdeu a memória? É importante se lembrar de tudo de bom que vocês já viveram, porque isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. O passado, ele é confortável, porque ele já foi vivido, ele já terminou. Seja situações felizes ou tristes, já está no passado, mas o presente, ele é assustador para algumas pessoas. Algumas pessoas não querem lidar com esse presente, porque tem medo, se sentem inseguras, né? Tem medo de que esse presente não tenha o controle dele, e não vai ter, porque nós não temos controle do ambiente, não temos como controlar os outros, né? Controlar o mundo ao redor, não tem como, a gente mal dá conta da gente, né? Quando nos tornamos excessivamente nostálgicos, nós podemos perder a noção do presente. E é aí que mora o perigo. A gente pode adoecer de depressão. Então, quando você olha para o passado e aí você ama o passado, aí você vai querer viver no passado. Ou se você vive hoje infeliz porque o seu passado foi muito ruim, você tem uma nostalgia bem negativa desse passado, você olha para ele, horrível, e fica preso a esse passado também, você pode começar a desenvolver, isso pode virar, né? É como se você vive no passado, seja ele bom ou ruim, você vive uma nostalgia boa ou ruim desse passado, e você acaba adoecendo, desenvolvendo aí uma depressão. A depressão, ela evoca esse passado de uma forma negativa, traumática, e aí você não consegue viver bem o presente e nem consegue ter perspectivas positivas de um futuro, né? Então você é infeliz aqui e agora, né? O depressivo, ele é infeliz aqui e agora porque ele está preso de alguma forma ao passado. O presente se torna, muitas vezes, infinitamente sem perspectiva, né? Por quê? Porque já que as coisas essencialmente importantes já aconteceram. Então, quando uma pessoa ama muito o passado, ela não vive feliz o presente. Por quê? Porque tudo de bom que aconteceu foi no passado. Então, não é justo. O presente é injusto, né? Ele não tem esperança nenhuma de nada bom acontecer hoje, né? Quando a nostalgia pode fazer mal para a gente? Quando? Ela pode fazer mal? Sim, claro que pode. A doutora Leila Tardivo, né, da USP, ela diz que a nostalgia, ela é saudável quando traz lembranças do passado, quando elas foram bem vividas e a gente consegue usar essas memórias do passado num presente, né, legal, de forma legal,
né? Ah, foi bom, mas aqui também tá bom, eu aprendi com esse passado, então isso vai me ajudar. O que prejudica é uma memória que faz a pessoa ficar amarrada a esse passado, presa a esse passado. É um sentimento tão forte que impede dela viver o presente feliz. Isso é o que a doutora Leila fala, né? Como não conseguem encerrar o luto do passado, muitas pessoas não conseguem fazer um luto do passado, enterrar o que passou, o que já aconteceu, ela fica presa ali, isso tira o brilho do presente dela, né? Ela não consegue virar a página, né? Ela fica presa de uma forma assim, indeterminada a esse passado, né? A Caroline Falcão, né, a doutora Caroline Falcão, da PUC do Rio Grande do Sul, ela diz assim, muitas vezes esse passado fica idealizado como um tempo no qual existia muita felicidade, numa oposição muito desleal com o presente, certamente impõe frustrações, que o presente impõe frustrações. Então, a doutora Caroline Falcão, ela diz assim, essas pessoas que vivem uma nostalgia, quando essa nostalgia faz mal pra gente, é quando você tem um passado idealizado. Ai, o passado era maravilhoso, no passado, tudo no passado era maravilhoso. Será que era mesmo? Será que você consegue ver os aspectos positivos e negativos desse passado? Será que o seu olhar não está distorcido desse passado? Né? Quando nós olhamos para alguém ou para uma situação e colocamos nela tudo perfeito, não é saudável. Perfeito, só o céu. Só o céu é perfeito. Onde não havia pecado, não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, lá sim é perfeito, mas o passado meu, seu ou de qualquer pessoa nunca é perfeito. Pessoas que nós conhecemos também não são perfeitas. Quando a gente diz, ah, o meu pai é perfeito, a minha mãe é uma porcaria. Ou então, ai, a minha mãe é uma santa, o meu pai é um demônio. Errado. Não existe isso, né? Totalmente mal, totalmente bom entre os seres humanos. Sempre tem lados bons e lados ruins. Se você supervaloriza alguém e despreza totalmente outra pessoa, você está fazendo uma leitura errada. Assim também com respeito ao passado. Se o passado foi perfeito, não é verdade. Ah, o passado foi horrível, péssimo, também não é verdade. Sempre tem os dois lados da moeda. Isso é o que a doutora Caroline Falcão fala, né, professora da PUC do Rio Grande do Sul. Ela também diz, ela também fala dessa pesquisa da Inglaterra e ela diz que ouvir músicas, sentir perfume, ver fotos, né, estar em lugares diferentes, ter essas recordações pode nos fazer relembrar, né, esses momentos gostosos e trazer sensações gostosas, né? A sensação de falta é constante, né? Tem gente que tem... a nostalgia se torna uma doença quando o indivíduo, tudo que ele olha, tudo que ele se lembra do passado é ruim ou é muito bom. Então isso não é legal, né? Essa nostalgia mais pesada pode gerar uma depressão, ansiedade, tristeza, angústia, um desânimo, uma dor no peito, no corpo, né, na cabeça, uma vontade de chorar, uma vontade de morrer. Então isso já é mais grave, né? Já é um sintoma aí emocional de um distúrbio. E não é só, digamos assim, emocional o problema da nostalgia patológica, mas pode dar um distúrbio do sono. Na alimentação, o indivíduo pode não conseguir dormir bem, porque fica lembrando, né? Ou dormir demais, ah não, não quero ficar acordada, eu prefiro ficar dormindo porque eu sonho, né? Sonho com um filho que morreu, sonho com a mãe que morreu, sonho com alguém que eu perdi, que era melhor o passado do que esse presente, não quero viver o presente. Então, pode dar um distúrbio do sono. Pode também dar um distúrbio na alimentação, o indivíduo não quer mais comer, né? Não tem mais prazer em comer. Pode desenvolver dores crônicas. Então, os sintomas de uma nostalgia, digamos, patológica, não é só emocional, mas também pode ser também outras consequências, como a gente acabou de descrever, né? A doutora Leila Tardivo, da USP, né, aqui de São Paulo, ela diz assim, quando a pessoa não está conseguindo tocar a vida, trabalhar, desfrutar bons momentos e ter relações saudáveis, é um indício de que ela não está bem.
Então, se o indivíduo não consegue comer bem, dormir bem, se o indivíduo não consegue, digamos assim, ter prazer hoje, aqui agora, ela não está bem. Se ela está ligada a esse passado ou ligada a um futuro, a uma ansiedade, não está bem. Precisa de um tratamento, de um acompanhamento, né? Bom, dificuldades de sair da zona de conforto. A maioria das pessoas que sofrem de uma nostalgia, assim, que pode prejudicar, são pessoas que não querem sair do conforto, né? Elas querem ficar num ambiente preservado, quer dizer, passado, né? Porque o presente e o futuro a gente não tem controle. Então, essas pessoas, elas ficam muito presas, né, a esse velho tempo. Então, ela não quer novidade, né? O envelhecer, de acordo com a doutora Caroline Falcão, o envelhecer é um processo bastante desafiador, porque envolve uma reconfiguração da vida diante de perdas que são contundentes e inerentes nesse momento do ciclo vital. Então, muitas vezes, os idosos, eles resistem a viver o presente, porque eles ficam se relembrando, ficam se recordando deste passado, né, que era legal, que ele tinha um controle, que ele era jovem, que ele tinha saúde, né, que ele se olha no espelho, não gosto, tô com ruga aqui, tô com ruga ali, meus cabelos estão caindo, tô ficando com cabelo branco, eu não gosto dessa imagem que eu vejo, eu gosto quando eu era assim, né, aí fica fazendo plástica, fazendo um monte de coisa, porque não aceita a imagem atual, a imagem do envelhecimento, porque a saúde vai ficar debilitada com o passar dos anos, a imagem, a autoimagem vai ficando enrugadinho, né? As pessoas vão ficando enrugadinhas, né? As pelinhas vão caindo, despencando tudo, vai acontecer, né? Isso é consequências do pecado. As habilidades, às vezes a pessoa era muito forte, muito rápido, muito ágil, aí vai ficando mais lento, mais devagar, né? Mais mole, mais fraca, né? Mas não consegue pegar as coisas, fazer as coisas, fica desanimado com mais facilidade, o vigor, a energia vai embora. Então, isso é interessante, né? Por isso, muitas pessoas vivem no passado, preferem o passado, porque o passado era melhor. A pessoa era mais jovem, era mais forte, né? Isso também acontece com todos, tá? Com homens, mulheres. Então, muitos idosos têm dificuldade de viver o presente porque tem medo da finitude. Isso é, tem medo do fim, tem medo da morte, tem medo de perder o vigor, a saúde, a energia, a alegria, a força, a sexualidade, né? Parece que eles ficam meio assim, sem desejo, né? Então, isso assusta as pessoas de mais idade. Por isso, muitos vivem uma eterna nostalgia. Essa nostalgia faz mal, né? Então, custam a encontrar um meio prazeroso, né? Muitas vezes esses idosos não conseguem encontrar prazer e felicidade no hoje, no agora, porque vivem sempre presos a esse passado. Para lidar com a nostalgia, é preciso aceitar. Aceitar o quê? Aceitar que o tempo passou, aceitar que você envelheceu, aceitar que talvez sua saúde se foi, aceitar que você está sem recursos, aceitar que você não tem a liberdade de transitar como você estava, né? A doutora Leila, da USP, né? Ela diz assim, é importante usar a memória como um estímulo para seguir em frente e não como uma prisão, né? Muitas pessoas usam a memória como uma prisão, elas ficam presas, amarradas, seguram, agarradinha nesse passado, não larga esse passado, tem que deixar. Também é bom escrever a respeito disso, é bom escrever, você está lembrando de alguma coisa, um momento feliz que você viveu no passado, escreva, para que isso fique registrado, compartilhe com alguém, né? Doutora Leila Tardivo fala isso, né? Escreve, manda para um amigo, compartilha com um filho, com um parente, com um vizinho, com alguém, né? Seja coisas boas que você ganhou, que você perdeu, compartilhe. Isso vai te ajudar a aliviar esse passado, a se libertar desse passado e não ficar preso a ele, amarrado, né? A ele. O segredo, então, de você ter uma nostalgia saudável é você se libertar de tudo o que já passou, né? Não anular ou esquecer, mas se libertar. É usar aquilo como uma riqueza, como um ganho, como algo positivo para você continuar crescendo e se desenvolvendo hoje. Já estamos aí caminhando para o final da nossa live, né? Tá meio curta hoje a live, né? Mas assim, nunca seremos completamente satisfeitos, nem completamente felizes aqui nessa terra, apenas no céu.
Então, algumas pessoas dizem, não, mas eu quero um governo assim. Gente, governo feliz e pleno, perfeito, é o do céu, é o de Deus, né? De Deus. E lá sim haverá justiça, né? Haverá amor, haverá solidariedade, né? Justiça nas distribuições de renda. Isso é no céu, aqui não há. Então não fica sonhando, idealizando uma coisa. Não vai acontecer. Põe o pé no chão. Ou leia a Bíblia, né? A Bíblia tem muitas orientações, né? Somos produtos da nossa história. Né? Então, toda vez que você olha para você, olha para o espelho, fala assim, nossa, você já tá enrugadinho, né? Já tá caindo aqui umas pelinhas, tá nascendo uns cabelinhos brancos aqui. Quando você olhar para o espelho e você ver tudo isso, olhe para você e diga, puxa, você venceu bastante, hein? Menina, menino, olha, parabéns. Você sobreviveu. Você sobreviveu àquele assalto, você sobreviveu àquele acidente, você sobreviveu a uma morte, você sobreviveu a uma separação, você sobreviveu a seu pai desbirocado, você sobreviveu a sua mãe doidinha, você sobreviveu aos seus irmãos, você sobreviveu àquele patrão que você teve, entendeu? Então, assim, são muitas coisas positivas que você pode olhar. Então, se você hoje existe, você é produto dessas histórias, dessas experiências. Olhe para esse passado com felicidade. Olhe para ele e diga, agora eu vou crescer mais ainda. Agora eu vou me desenvolver mais ainda. Agora eu vou me dedicar mais ainda ao Senhor. Fazer um alinhavo entre essas experiências, costurar essas experiências aí do passado, sem dúvida é um grande desafio para todos nós. É muito fácil a gente olhar para o passado e ficar, era melhor. Ou então olhar para o passado e dizer, nossa, meu passado é horrível, esconder o passado, não contar para ninguém, ter vergonha do passado. Entende? É difícil o equilíbrio entre esse passado e o presente. Olhar fixadamente para trás é um caminho que pode levar ao adoecimento psíquico. Então, olhe para o passado, mas não fique fixo, agarrado, preso a esse passado, prisioneiro desse passado. Olhe para ele e aprenda com ele. Ele é um grande professor. O nosso passado é sempre um professor nosso. Muitas vezes, nós sentimos saudade, muita saudade, porque nós criamos sempre sensações positivas com respeito a essas memórias e não queremos romper com ela. Aí a gente fica, não, eu quero, eu gosto mais, né? O passado nos ajuda a encontrar um propósito para viver o presente. Então, quando nós olhamos para o passado, para o que Deus fez com você, para o que Deus fez para as pessoas que você ama, como Ele dirigiu e conduziu sua vida, como Ele te protegeu, não tem como não louvar ao Senhor. Não dizer para Ele, Senhor, muito obrigado, porque realmente o Senhor fez maravilhas na minha vida. E hoje eu sou fruto desse milagre do Senhor, da presença do Teu amor na minha vida. Bom, para finalizar, eu sempre falo aqui uns conselhos bíblicos, né? Quero ler para você Jeremias 2:2. Olha que texto lindo. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Olha que lindo esse texto. Ele, assim, é um texto que pode ser que você ache, não tem nada a ver com o que nós acabamos de estudar. Tem sim. Eu quero ressaltar para você 4 pontos aí desse texto. Primeiro ponto, Deus sente saudade do tempo da afeição do seu povo para com ele. Então, Deus tem saudade. Olha o texto diz, né? Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então, Deus tem saudade do tempo em que o seu coração se movia, se enchia de amor por ele. Ele tem saudade do tempo quando você o conheceu e quando você se apaixonou por ele. Você se lembra quando você conheceu a Deus, quando você disse sim para ele? O quanto você se tornou apaixonado por ele? Deus tem saudade desse tempo em que você era louco por ele, só pensava nele. Outra coisa, Deus sente saudade dos tempos em que ele era o seu primeiro amor. Naquele tempo, você tinha muita afeição por ele. Você estava encantado com as graças de Deus.
Tudo que acontecia na sua vida, você orava e agradecia a Deus, porque Ele era muito bom com você. Você reconhecia isso. Você se assentava aos pés da sua cama e orava, e chorava, e agradecia. Você falava com Deus todos os dias, como um noivo fala com a sua noiva. Deus, terceira lição que a gente aprende com esse verso, Deus sente saudade do tempo em que você tinha comunhão com Ele. Deus sente saudade do tempo em que você era a noiva dele e que você passava horas conversando com ele. Havia alegria no seu coração e você cantava e louvava e da sua boca saía palavras de gratidão para Deus. Você tinha prazer em estar na igreja. Você se lembra quando você foi para a igreja, frequentar alguma igreja, que você tinha prazer em estar lá no culto, na adoração? Você tinha prazer em testemunhar, de ir nas reuniões de oração? Então, Deus tem saudade desse tempo. Deus sente saudade do tempo em que você o seguia pelo deserto. Não questionava nada. O povo andava pelo deserto confiando em Deus, que Deus ia suprir. Era uma aventura andar pelo deserto. Deus sente saudade disso. Deus sente saudade quando você andava de olho fechado atrás dele, confiando nele. Seu coração confiava nele. Você podia ser escravo, você não ligava. Era uma aventura o deserto. Você confiava que Deus ia te livrar, que Deus ia te proteger, que Deus ia guerrear por você. Você não questionava. Cada dia era um dia de dependência. Ou você acha hoje que você é totalmente independente de Deus? Deus tem saudade do tempo em que você não era rebelde no seu coração, que você não ficava questionando. Ai, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quando você estava no primeiro amor, você não ficava falando isso. Deus tem saudade do tempo em que você confiava nele e não abrigava no seu coração nenhuma dúvida. Você havia se entregue a ele sem reservas. Você era totalmente dele, os seus sonhos eram dele, seus planos eram dele, os seus desejos eram para ele. Deus tem saudade desse tempo em que ele era o seu maior tesouro, em que você colocava ele era a sua maior riqueza, ele era a sua alegria, ele era a sua recompensa, ele era tudo o que você queria. Deus tem saudade de ser o mais importante na sua vida. Pois é, Deus tem nostalgia por você. Sua alma tem sede de Deus, assim como a terra tem sede da chuva, como os animais têm sede das águas, das correntes das águas? Pois é, Deus tem um ponto fraco, sabia? O ponto fraco de Deus é você, porque Ele é louco por você, Ele é apaixonado por você, Ele faz tudo por você, Ele até morre por você, Ele até morreu por você. Esse é o ponto fraco de Deus. Quero terminar com Jó 19, 25 e 27, que diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido deste corpo com a minha pele e a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade se desfalece o coração dentro de mim. Você tem saudade de Deus? Você tem saudade dele? Se você tem saudade, então ele está aqui disposto a te abraçar, te beijar e viver para você. Viver eternamente ao seu lado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Sinta aí o meu abraço carinhoso para você. Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, grata eu te sou por tudo que o Senhor fez por mim e por tudo que o Senhor fez pelas pessoas que estão aqui do outro lado me ouvindo. Peço a tua bênção sobre cada um e é em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém. Um abraço. Que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele voltar. Tchau e até a próxima semana.